Bom, anunciamos nas nossas redes sociais, já vínhamos falando há alguns dias sobre uma entrevista que estava agendada e que as coisas foram acontecendo, algumas intercorrências, até que o Colagrossi disse: Everton, eu posso participar na quarta-feira, e calhou de ser, de fato, no melhor dia. Então a gente está recebendo o José Colagrossi, diretor executivo do Ibope, e num dia muito importante, porque é o dia que está em ebulição o futebol lá do Rio de Janeiro. José Colagrossi, um prazer recebê-lo aqui no Arena, aqui na 98. Boa noite, bem-vindo. Obrigado pelo convite, boa noite a você, a todos que nos ouvem, um prazer. Colagrossi, a primeira pergunta que eu quero fazer é uma dúvida minha e uma dúvida, quer dizer, tenho dúvida, mas dentro do ambiente que eu trabalho, algumas pessoas que não têm a expertise que você tem, me explica, mas ninguém melhor que você para falar sobre isso. É negócio para algum clube no Brasil hoje peitar a Rede Globo? Tá, a resposta é provavelmente não. Tá? Ou seja, eu coloco um provavelmente na frente porque o assunto é muito mais complexo do que a torcida trata. Ou seja, quando você vê nas mídias sociais, mesmo na imprensa tradicional, todo mundo, aliás, a maioria das pessoas trata esse assunto com uma certa, eu não vou chamar irresponsabilidade, mas uma certa superficialidade. Tá? Vamos estudar esse assunto em alguns minutos no detalhe que ele merece. Então, primeiro, a MP, ela impacta o futebol brasileiro? Sim. Mas ela não impacta o futebol brasileiro na intensidade que a torcida diz já. Por quê? Porque os contratos em vigor de direito de transmissão não são afetados ou atingidos ou impactados por isso. Então vamos lá. O Campeonato do Carioca, esse sim foi rescindido pela Globo e a partir de 2020 e 2021 está em aberto, e seja para televisão aberta, streaming, combinação, o que seja. E o Carioca 2021 vai ser o grande laboratório do novo modelo de transmissão esportiva de futebol que vai ser desenvolvido ao longo dos próximos anos. Mas fora o Carioca, o Paulista está vendido e o Mineiro estão vendidos até 2022, ou seja, 21 tem contrato para o ano que vem, e o Brasileiro está vendido até 2023. Então, ou seja, as grandes mudanças vão acontecer em 2021 com apenas o Carioca, 2022 o Mineiro e o Paulista e 2024 o Brasileiro. Ou seja, os clubes vão ter tempo para entender, respirar fundo e montar estratégias de como agir. E o Carioca, de novo, ano que vem vai ser o grande laboratório, balão de ensaio ou boi de piranha, como quiser chamar, desse modelo. Agora, a sua pergunta, ela nos obriga a ter uma reflexão que é o seguinte: o streaming é bacana, o streaming é moderno, o torcedor jovem adora o streaming e, sem dúvida nenhuma, o streaming traz muitas vantagens e benefícios ao futebol mundial e brasileiro. Agora, é um erro se achar, já eu mostro os números, é um erro acreditar que o streaming vai substituir a televisão. Não vai. O streaming complementa a televisão. A televisão ainda é e vai ser por muitos e muitos anos o principal meio de consumo de transmissão esportiva no mundo. Se o streaming fosse essa coisa tão bacana que dizem que é, por que todas as ligas americanas, todas, as 5 grandes, privilegiam a televisão? Por que todas as ligas europeias de futebol privilegiam a televisão? Porque a audiência, o alcance, a experiência de assistir um jogo na televisão é N vezes melhor do que na tela de um celular. Vamos aos números. No primeiro jogo do Flamengo, o Flamengo e Boa Vista, né, aquele jogo que deu uma onda, uma falação, um buzz enorme no Rio e no Brasil inteiro, né? Teve no seu melhor momento 2,2 milhões de espectadores simultâneos no Flá TV. 2,2 milhões.
foi a maior audiência de esporte no canal YouTube no Brasil. Bateu recorde. 2,2 milhões simultâneos no segundo tempo. Espetacular. Eu, no dia seguinte, falei gol de placa. Só que na mesma noite jogavam Botafogo e Portuguesa. Num jogo que não valia nada, o Botafogo brigando para tentar chegar na semifinal, ou seja, um time que já vem mal desde o segundo semestre do ano passado, a Portuguesa não tem nada. E esse jogo passou pela TV aberta em 5 praças. O jogo do Flamengo foi Brasil inteiro. Qualquer pessoa no Brasil podia assistir pela Flá TV a transmissão. O jogo do Botafogo na TV aberta passou no Grande Rio, Brasília, Grande Belém, Manaus e, se não me engano, Sergipe. Eu publiquei isso no meu Twitter. Acho que foi Sergipe e Quinta Praça. Ou seja, aproximadamente 28% do mercado de televisão brasileiro. Não chegou nem um terço. Deu 7,9 milhões de pessoas. E 7,9 milhões de telespectadores num jogo que não tinha importância nenhuma. Enquanto o jogo do Flamengo tinha todo o brilho, todo o charme, toda a importância histórica, que foi uma importância histórica mesmo. Então, ou seja, brigar com a TV aberta nesse momento, na minha opinião, é você prejudicar o teu torcedor. Porque até que alguém me convença do contrário, de que é melhor você assistir o jogo numa tela desse tamanho versus uma daquele tamanho, ou seja, eu não acredito que seja, alguém vai preferir assistir aqui do que assistir lá. E, finalmente, dá um dado que é semi-inédito no Brasil, só uma parte dele saiu, vou dar para você em primeira mão na sua totalidade. Há 1 ano e meio atrás, nós fizemos um estudo encomendado pela UEFA, ou seja, para entender qual foi o impacto da mudança dos jogos da Champions League no Brasil, da TV aberta, Globo naquela ocasião, para o Facebook e o streaming da Turner. Muito preocupados, os patrocinadores e a Liga, preocupados com o que vai acontecer na hora que o jogo sai da televisão aberta. E nós fizemos, uma enorme pesquisa no Brasil, ouvimos milhares de pessoas, enfim, checamos mídia, audiência, espaço ocupado na mídia. E o que nós vimos é que tudo caiu. A audiência caiu, tempo de exibição caiu, retorno do patrocinador caiu, mas caiu assim 80%, 85%. E aí a gente ficou muito surpreso com a baixa audiência. Nós ficamos muito surpresos que mesmo o fã mais duro da Champions League, que é aquele homem jovem, 16 a 24 anos, que consome futebol europeu, não assistia os jogos na mesma intensidade e quantidade que assistiam na TV Globo na temporada passada. O que nós fizemos? Fomos conversar com eles. E, através de entrevista, nós descobrimos algumas coisas interessantes, que é a vantagem da pesquisa, né? Você atira no que vê e acerta o que não vê. Enfim, e a gente viu que existem 3 enormes desafios para se migrar o conteúdo de futebol da televisão para o celular, sem nenhuma ordem específica. O primeiro desafio é a própria experiência de assistir o jogo numa tela pequena. É a experiência de você assistir o jogo com um delay de 20 segundos ou 25 segundos. Ou seja, você já está ouvindo gritando gol e você não sabe quem fez o gol ainda. Ou seja, o fato de que congela, para, fica lento, aí some a imagem. Ou seja, o futebol, você não pode perder tempo. Aquele 1 minuto e meio que você fica sem imagem pode ser o gol, pode ser a jogada que vai ser comentada, enfim. Então, a experiência de você assistir no celular, ela não é satisfatória nem para as pessoas que mais usam o celular no mundo, que são os jovens. Primeiro ponto. Segundo ponto, se você considerar que conta-controle é pré-pago, ou seja, e conta-controle é um pré-pago com banho de loja, ou seja, você tem aquele débito mensal na tua conta, mas pode ficar sem crédito, pode ficar sem dados, 60% das linhas de celulares do Brasil são pré-pagas, 60%, mais da metade. E o que acontece quando você assiste 1, 2, 3 jogos? Você consome seu plano de dados. Você fica sem dados. E as pessoas não cogitam ficar sem WhatsApp, ficar sem Facebook, ficar sem mensagem, sem fazer os aplicativos, enfim. Então, a pessoa fala, eu adoro futebol e eu até que gosto de assistir o futebol no celular. Não é ideal, mas eu gosto. Mas eu não posso ficar sem dados.
Então eles assistem 3 minutos do jogo, aí no segundo tempo assistem mais 2 minutos, dá uma olhadinha, porque eles não querem ter o risco de consumir todos os dados deles. Terceiro ponto, que é o pior dos três. O telefone celular é uma plataforma de multifunção. Ou seja, ele tem telefone, ele tem mensagem de texto, ele tem o WhatsApp, ele tem, ou seja, e-mail, ele tem, ou seja, os sites de notícias. As pessoas fazem muitas coisas no celular ao mesmo tempo. Na hora que você assiste futebol no celular, você transforma uma plataforma de multifunção em uma de monofunção. Por quê? Porque você está literalmente assistindo o jogo e não fazendo nada mais. Então você mata, ou seja, a principal funcionalidade do telefone. O resumo da ópera é: o telefone celular complementa a televisão. Se você tem uma televisão em casa, você vai assistir o jogo na televisão. Se você não tem, está na rua, no ônibus, no táxi, na praça ou na praia, aí sim você vai tolerar assistir o jogo no celular, porque você não tem a outra opção. Então, uma longa resposta à sua pergunta, ou seja, brigar com a TV aberta nesse momento é boa política? Pessoalmente, eu acho que não. 8h19, 8h19. Senhores, eu vou chamar mais um intervalo, até para a gente ter um bloco maior, bloco seguinte maior, com perguntas do Grice, do Gomide e também do Alê, e até perguntas dos nossos teleouvintes. Eu imagino que seja a primeira vez que o Colagross fala com a gente. Aqui sim é uma emissora multiplataforma, né? Estamos na NET, nos canais 198 698 HD, temos a nossa live, 98live.com.br, estamos no Vimeo, estamos no YouTube, estamos no Twitter, estamos no Facebook, estamos no Instagram, ou seja, aqui a gente tenta falar com você aí do outro lado, mas a gente também do lado de cá reconhece a força, obviamente, da televisão. O papo segue, mas antes eu preciso, primeiro, Gomide, vamos falar de sushi das Gerais. Aliás, hoje me deu uma vontade tremenda de comer sushi, mas eu fiquei com preguiça de pedir, porque aqui onde eu moro, até se explicar como é que faz para chegar, aí os caras já desanimam de fazer o pedido. Mas então, Gomide, vamos servir para o José Colagrossi um belíssimo sushi com toque da culinária mineira, e daqui a pouco o Grice já emenda com o Queremos Beber. Por gentileza, Gomide. Claro, Everton. E o sushi das Gerais, que tem 7,9 no Ibope da comida japonesa em Belo Horizonte, chega a mais de 7 milhões aí na grande BH de consumidores. Tá líder no Ibope, Sushi das Gerais, para quem gosta de comida japonesa com toque da culinária mineira, porque tem duas alternativas, né? Tem pelo celular, que o jovem gosta, baixando aplicativo exclusivo, né? iOS ou Android. Na hora de fechar a compra tem o cupom ARENA98, que dá 10% de desconto no dinheiro, 5% de desconto no cartão, Arena e 98 no final, tudo junto. Mas para quem gosta de um telefone normal, como quem gosta de ver jogo somente pela televisão aberta, é só discar no 2512-6997, 2512-6997, que é a unidade da Savassi. Betim no 3593-9428, 3593-9428, mas para quem é de Contagem, 3352-2505, 3352-2505, a unidade de Contagem. Depois vou passar detalhes aí, porque o Sushi das Gerais está expandindo o capital, viu, Everton? Já está abrindo aí franquia livre para você que quer ser aí o dono de uma Sushi das Gerais, porque o retorno é praticamente imediato. Nós vamos trazer detalhes aqui no Arena 98, que também é líder no Ibope. Líder no Ibope também é Sushi das Gerais, comida japonesa com toque da culinária mineira. Ô, Grice, vamos servir uma bebida pro José Colagrossi? Tomara que ele goste, né, Grice? Você prepara para ele, vamos mandar lá pra casa dele aquele kit que você mostrou para mim aqui agora? Vamos sim, Everton. Se ele não gosta é porque ainda não tomou. A Confraria do Porão, a melhor cerveja de Belo Horizonte, que vai chegar na casa do pessoal que está em quarentena, não está querendo sair, sem ter problema nessa quarentena. É só ligar só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp Delivery, que é o 983226816.
6816, é o WhatsApp delivery da Confraria do Porão. Lembrando que todas as cervejas são feitas aqui em Belo Horizonte, não são filtradas e não são pasteurizadas, ou seja, vão chegar extremamente frescas na sua casa, direto do tanque fermentador. Então pode pedir, temos a American IPA, temos a Irish Red Ale, a Pilsen e também a Summer Ale com casca de limão siciliano. Aliás, a Summer Ale com casca de limão siciliano, quem provou o segundo lote provou, quem não provou vai ter que esperar sair o terceiro lote, porque ela acabou hoje, viu, Everton? Então, peça já a sua, vai chegar na sua casa aí no final de semana, 983226816, pode seguir lá no Instagram também, que é o @doporão, cerveja de primeira qualidade, beba cerveja local e beba com moderação, Everton. Muito bem. Olha, intervalo rápido, mas é rapidinho, 2 minutinhos só, e a gente volta aqui no papo com o José Colagrossi, diretor executivo do Ibope, conosco aqui no Arena 98. Ela e cai rapidinho. Até já. Muito bem, estamos de volta, 8h27, 8h27, de volta com 98 Esporte. Mentira, de volta com Arena 98 aqui pela sua Rádio do Bem. Sem perder tempo, eu vou passar a bola para os colegas Grice, Gomide, Alê, perguntas para José Colagrossi, diretor executivo do Ibope, senhores. Ô, José, boa noite, a Vinícius Grice, a gente deve ser parente aí em algum momento lá na Itália, nossas famílias devem ter se encontrado aí. Com certeza. E acabaram se separando. Muito legal ter você com a gente aqui no Arena. Queria que você falasse um pouco, você falou, né, que considerou a primeira transmissão do Flamengo ali contra o Boa Vista como um gol de placa. Sim. Mas você acha que esse modelo se sustenta? O Flamengo a longo prazo transmitindo todos os seus jogos, por exemplo, no YouTube, você acha que ele consegue manter ou até melhorar esses números? Ou você acha que o fator novidade, o fator de estarmos há muito tempo sem jogos também, que eu acho que foi muito importante, foram fundamentais para esse gol de placa que o Flamengo conseguiu? Eu acho que ele vai ter 2 desafios, é uma boa pergunta. Primeiro, sem dúvida, o jogo de quarta-feira passada foi uma tempestade perfeita, né? Vamos lá, vamos listar as coisas. Mais de 100 dias sem transmissão, que o jogo anterior não teve transmissão. Então, ou seja, a torcida doente por ter jogo, doente por conteúdo, doente para torcer, enfim. O Flamengo vivendo um momento histórico comparável com o Flamengo de Adílio, Zico e Leandro. Enfim, e a TV Flamengo pela primeira vez transmitindo um jogo. Então se combina uma demanda reprimida, a novidade da TV do clube transmitindo o jogo. Enfim, um jogo que tinha alguma importância para o campeonato, e foi uma explosão, e de novo, recorde do YouTube em transmissão esportiva no Brasil. Seria um recorde de 10 anos de YouTube, mais de 10 anos. Agora, a novidade, no jogo seguinte já não é uma novidade. Para você ter uma ideia, os números extraoficiais que vazaram do jogo da seguinte, porque tinha transmissão, seja no Maico Ujo, tinha transmissão no Flamengo, era que falava em torno de 1.800.000 pessoas, ou seja, não é mais os 2.200.000 no seu melhor momento. Então, a audiência já caiu. Hoje, eu não sei como é que vai ficar, porque vai ter a Flá TV, Flu TV, mas é um jogo de final de campeonato, de taça, né? Então, certamente deve dar uma boa audiência. Se vai ser o novo recorde do YouTube, não sei. Porque lembre-se, na quarta-feira passada, tinha torcedores de todos os clubes assistindo o jogo, a novidade, enfim. Então, não era apenas torcedor do Flamengo. A sua pergunta é, isso é sustentável? Dificilmente. Porque, primeiro, quando deixa de ser novidade e passa a ser uma rotina, o apelo, evidentemente, é outro. Segundo, o Flamengo vive um momento histórico no campo. Com exceção da final do Mundial, o Flamengo ganhou o Brasileiro, ganhou o Estadual, ou seja, ganhou a Libertadores, enfim. Então, o time está entregando, está produzindo. Para manter esse momento, você tem que ter um nível de entrega no campo quase que é impossível de atingir, ganhar todos os campeonatos que se disputa. E mesmo com um time superior, como o Flamengo tem em relação aos outros cariocas, enfim, não é fácil. Então, é possível, sim. É provável, não. Complementando agora, mesmo assim, se ele manter esse nível de audiência, a saída da televisão aberta, da transmissão, vai fazer com que o dinheiro da televisão seja outro também. Quer ver um exemplo? O Flamengo recusou 18 milhões de reais da TV Globo pelo direito de transmissão do Carioca, 18 milhões de reais. Na quarta-feira passada, né, que foi o jogo do recorde,
toda a arrecadação combinada não chegou a R$1 milhão. Enfim, então você vê aqui a diferença de valores. Enfim, 18 milhões para a TV aberta e menos de 1 milhão no jogo que bateu o recorde. Menos audiência, ou seja, as marcas aparecem menos, a entrega para os patrocinadores é menor, o valor é menor. Então, eu não acredito, e eu posso estar enganado, vou ser o primeiro a falar, eu errei, mas eu não acredito que nos próximos 5 anos o streaming digital vai conseguir trazer para os clubes uma audiência e um nível de arrecadação que eles têm hoje. Enfim, e repito na minha tese, o streaming complementa a televisão, não a substitui. Léo Gomide. Olá, Grosso, boa noite. Eu, Léo Gomide, prazer boa noite, em Léo. Conosco aqui no Arena 98. Né? Diante de tudo que você falou a respeito da pesquisa que vocês realizaram recentemente, né? E dessa mudança de característica da pessoa que assiste na TV aberta e a pessoa que assiste pelo celular, ou as limitações que é assistir pelo celular, pelo streaming, né? Recentemente aqui eu citei uma entrevista do ex-vice-presidente de marketing do Vasco, Bruno Maia, não Sim. sei nem se você o conhece, e ele falou muito a respeito de nós separarmos, né, quando falamos de número de torcedores e fãs, né? O torcedor, ele pontuou que é aquele que liga a televisão, xinga, vibra, torce, gosta do time, mas o fã é aquele que consome e gera receita para o clube. Consequentemente, a audiência de um clube pela televisão não reflete diretamente o quanto quem assiste gera de receita para ele em termos de dinheiro, né? E tudo isso que você está falando, né? O clube conseguir mapear dentro de X milhões de torcedores, quantos milhões ou quantos mil podem ser aqueles que são realmente fãs e gastam dinheiro com o clube. Algum clube já te procurou para fazer isso depois da MP ou antes da MP, para já começar um processo de entender qual é o perfil econômico, qual é o perfil monetário que esse torcedor gosta ou não gosta de gastar com o clube? E se você acha que isso é fundamental? É fundamental, porque em qualquer área de atividade, se você não conhecer o teu cliente, você está fadado ao fracasso. Conhecer o cliente, o torcedor é um cliente do clube, gosta ou não, é um cliente do clube, que consome um produto que o clube oferece, que é o esporte, o jogo. Em 2017, o Ibope sempre fez pesquisa de torcedor, historicamente sempre fez. Só que a pesquisa que o Ibope fazia até 2016 era muito superficial, ou seja, idade, sexo, renda, aonde você mora e para quem você torce. Em 2017, nós oferecemos para 50 clubes brasileiros um projeto que era o seguinte: olha, vamos fazer uma pesquisa de perfil do torcedor, do fã brasileiro de verdade. A gente vai, além de pesquisar time que torce, ser simpatizante de outros clubes, mas saber quanto o cara gasta, ou seja, quanto ele gasta de pay-per-view, quanto ele gasta de camisa oficial, quanto ele gasta de produtos licenciados, se ele é sócio torcedor, por que não é, quem não é, por que não é, o que ele gostaria de ver no plano para ele aderir, enfim, e lealdade às marcas, recall de marca, lealdade à marca patrocinadora, um estudo que nós fazemos na Europa e nos Estados Unidos e trouxemos no Brasil. Conversamos com 50 clubes e disse, olha, o custo desse estudo é X, alguns milhões de reais. Propõe o seguinte: eu, Ibope, pago metade, eu financio, eu subsidio metade do custo e vamos dividir a outra metade entre todos vocês, de maneira com que o custo para cada clube vai ser algo totalmente digerível. Dos 50 clubes brasileiros, 11 compraram. 39 não tiveram nem interesse entender um pouco mais qual era a oferta. Por quê? Porque o clube brasileiro e a gestão de futebol no Brasil durante muitos anos, hoje em dia melhorou muito, sabe? Sempre foi muito baseado em, seja, eu sou futebol, eu sou o clube, eu posso tudo, eu não tenho que tratar torcedor bem, eu não tenho que tratar patrocinador bem. Enfim, e nunca deram valor aos dados porque eles nunca usaram os dados e nunca precisaram usar os dados. Essa é a realidade. Porque o modelo antigo funcionou
à base de endividamento durante muitas décadas. Hoje em dia, com a competição do futebol europeu, com a competição dos esportes americanos, a NBA está no Brasil, a NFL chega no Brasil esse ano, você já tem jogos de basquete, de beisebol e por aí vai. E outra coisa, com a visão dos jovens de que futebol nada mais é do que uma forma de entretenimento. Aí você tem a competição da música, tem a competição do cinema, tem a competição da balada, tem a competição do e-sports, muito dura. Os clubes hoje têm que cativar os seus torcedores. Ou seja, tem que reconhecer a importância estratégica dos torcedores, ou seja, e se aproximar de uma forma que valorize a oferta e o conteúdo sendo oferecido. Isso não se faz sem dados, isso não se faz sem inteligência, isso não se faz com achismo. E essa é a diferença de você ter a informação e agir em relação à informação, ou não ter a informação e agir totalmente em termos de impulso, entre um clube que é bem gerido e um clube que é mau. Ô José, Alexandre. Boa noite, prazer receber você aqui no Arena 98. Vou aproveitar e repassar para você uma pergunta aqui de um teleouvinte, né? A gente está recebendo várias perguntas aqui, tanto no WhatsApp quanto no Twitter. Vou pegar a pergunta do Rafael aqui no Twitter. Ele pergunta para você como diretor do Ibope, você entende aí quanto que o produto Brasileirão e também o pay-per-view pode se depreciar para torcedores e também patrocinadores se houver uma dinastia, né? Um time dominante, como tá pintando o Flamengo, né? O Flamengo bem estruturado, em campo é difícil, né? Você se equiparar ali ao Flamengo. Quanto que isso pode depreciar o produto, né? Do Brasileirão e também do pay-per-view, e se vale a pena, né? Para buscar o equilíbrio para a TV não perder contratos e também valores com relação a isso. A resposta é: compare o futebol espanhol com o futebol inglês. Essa é a diferença. Compare o apelo do campeonato inglês com o apelo do campeonato espanhol. Pergunto a vocês, e devolvo ao Rafael a pergunta. Eu sou botafoguense, sempre falo disso, muitas vezes com frustração. Enfim, a minha pergunta é: você acha que para o Flamengo, esquece o futebol carioca, esquece o futebol brasileiro, você acha que para o Flamengo é bom ver o Vasco, o Fluminense e o Botafogo nessa situação? Ou seja, para o torcedor é ótimo, né? Porque você zoa, você chama de time de B, flalido, chororô. O torcedor acha ótimo poder zoar dos outros. Mas para o Flamengo, o enfraquecimento do futebol carioca diminui a arrecadação, diminui patrocínio, diminui bilheteria, diminui direito de televisão, porque o futebol, ele vive da competição, ele vive da rivalidade. Na hora que você pega um Brasileirão que tem 2 ou 3 times que sempre ganham, que mal começou o campeonato, ou vai ganhar esse, ou vai ganhar aquele, ou vai ganhar aquele. Como no caso da Espanha, tem 2 que vão ganhar. A cada 10, 15 anos ganha lá um Atlético, ganha um lá, mas é raridade. Isso não é bom para ninguém. Talvez seja bom para o torcedor, porque ele pode zoar dos outros. Mas isso não atrai patrocinadores, isso não aumenta a audiência de televisão, isso não atrai atenção ao esporte, torna a coisa previsível e monótona. E o que acontece? O jovem, principalmente, vai olhar para outra direção. Vai olhar para o futebol europeu, vai olhar para a NBA, vai olhar para a NFL, ou vai olhar para o esporte, que já está acontecendo. Então, o que nós queremos é um modelo de futebol que traga algum tipo de equilíbrio para que haja uma competição sadia e que ganhe o melhor. E que não que antes da competição, sabe que só tem 3 clubes em 20 que podem ser campeões. Ô Zé, até dentro desse tema ainda, a gente sabe que aqui no futebol brasileiro a gente tem uma dificuldade histórica de união dos clubes, porque eles se unem quando parece interessante se unir, mas quando o primeiro vê que pode tirar uma vantagem, se saindo do grupo, ele sai e a coisa se desmonta. A gente já viu isso uma série de vezes. O próprio Clube dos 13, que chegou a ser muito forte, terminou por conta disso, e outras tentativas de união dos clubes. Você acha que esse processo meio autossuficiente que o Flamengo está vivendo nesse momento pode fazer com que os outros clubes se unam para tentar equilibrar um pouco a balança? Não sei. Por acaso, coincidentemente ou não, hoje saiu uma matéria que o
presidente do Botafogo e do Fluminense se reuniram para montar uma associação de clubes do Rio de Janeiro. Não sei, já tentaram isso no passado, não funcionou. Enfim, eu acredito que nós sempre devemos aprender com os exemplos que dão certo e, mais ainda, devemos aprender com os exemplos que dão errado. Eu acho que não aprender com os outros exemplos é um erro básico que vai custar muito caro. Se você olhar, Colagrossi, quais são as 10 ligas de esporte mais organizadas, de maior sucesso, de maior arrecadação, globais e que tem o melhor produto? Você fala, são as cinco ligas norte-americanas profissionais, que é beisebol, futebol, hóquei, basquete e soccer, que é futebol, né? Aí você coloca aqui a Liga Inglesa, a Liga Espanhola, a Liga Italiana, a Liga Alemã e a Liga Francesa. Você pode botar a coreana, mas vamos ficar na Europa por enquanto. O que essas ligas têm em comum? Todas elas são ligas que são de alta qualidade, alta arrecadação e alto apelo. Todas elas têm em comum que os clubes são sócios um dos outros. Os clubes são parceiros. Dentro do campo é guerra. Nas 4 linhas do gramado é guerra. Fora do campo é sociedade, parceria, onde eles tomam decisões em comum, eles tomam decisões de patrocínio em comum, divisão de transmissão em comum, calendário em comum, amistosamente, de um modo proativo e sinergético. O único exemplo importante de uma liga que resolveu fazer o contrário, que cada um por si e Deus por todos, é a Liga Portuguesa. E a gente viu o que aconteceu. E o dano ao futebol português que veio por conta disso. Lá sim você tem 2 clubes, talvez 3, que ganham tudo e os outros estão brigando para sobreviver. Eu não acredito, baseado em história e observação e dados, que o modelo cada um por si e Deus por todos seja melhor, nem para o Flamengo. Mas eu também acredito que a gente está num modelo de transição agora. Existiu o modelo anterior e vai ter o modelo de 2024, seja ele qual for. E agora a gente vai ter esses anos de muita confusão, muito estresse, muita insegurança, como está acontecendo no Rio de Janeiro nesse minuto. Enfim. E que é onde a gente vai aprender, e eu espero, e vou contribuir do que eu puder fazer, através da nossa empresa, para mostrar, olha, o que funciona é sociedade. Os clubes têm que ser sócios um dos outros, porque juntos são muito mais fortes do que isolados. Deixa eu chamar mais um intervalo último e a gente segue aqui para a reta final do nosso papo com José Colagrossi, diretor executivo do Ibope. Tenho algumas perguntas relacionadas a Atlético e Cruzeiro. Daqui a pouco na volta a gente faz. Antes de sair para o intervalo, só falando de Universo AGV, proteção para carro, moto, caminhão, se ainda não tem. Tá esperando o quê? O Universo AGV resolve para você. Tem um monte de planos que cabem no seu orçamento, obviamente, e a facilidade de ter por perto durante 24 horas o 3010-5555 é o telefone do Universo AGV, ou você pode também acessar universoagv.com.br, universoagv.com.br ou no 3010-5555, se é proteção para carro, moto ou caminhão que você procura. 3010-5555 ou universoagv.com.br. A gente volta em 2 minutos e segue no papo aqui com José Colagrossi. Rapidamente, Gris. Só uma notícia que saiu agora que tem tudo a ver com o assunto, né? Que o Colagrossi falou agora há pouco, inclusive, da questão da insegurança jurídica, né? O STJD acabou de anular a decisão do TJD do Rio, proibindo, então, o Flamengo de transmitir o jogo de daqui a pouco. Tava na cara que isso ia acontecer. Só tava esperando avançar um pouco mais no horário do jogo. Rápido intervalo, voltamos já. Arena 98. Muito bem, estamos de volta, 8h49, de volta aqui, reta final, que pena. A gente precisava ter 2 horas aqui de entrevista com o José Colagrossi, porque o papo é muito bom, muito interessante, estou recebendo muitas mensagens aqui de gente falando, poxa, que legal essa entrevista. Colagrossi, eu quero falar agora de Atlético e Cruzeiro. Num ano de pandemia, acredita-se que, e é a forma de assistir aos jogos, né? O torcedor vai precisar comprar o pay-per-view. Diante disso, tudo que está acontecendo no país, diante do que estamos assistindo agora no Rio de Janeiro, o que que visão nós podemos ter para um futuro próximo
já que o Campeonato Brasileiro começa no próximo mês. O pay-per-view vai vender mais, os clubes vão faturar mais, o Cruzeiro na Série B, com o pay-per-view, pode faturar uma grana para dar uma respirada. A tendência é de que o Atlético, que está entre os maiores, entre os clubes com o maior número de venda de pay-per-views, também pode faturar mais. Qual a perspectiva de mercado para os clubes com relação ao pay-per-view a partir do início do Brasileiro? Então vamos lá. Eu acho que para o Cruzeiro e o Atlético, o Galo, né, e para seus torcedores, muito pouco vai mudar em 2020 e 2021. Porque estão todos contratados, seja com a televisão aberta, para todos os campeonatos. Então, ou seja, essa MP do Bolsonaro, ela não impacta nem Cruzeiro, nem Atlético até 2022, quando, ou seja, vai ter a renovação do estadual, e 2024, quando vai ter a renovação do brasileiro. Aí é um ponto de interrogação enorme que a gente, nesse momento, não dá para imaginar o que vai acontecer. Agora, eu acredito que vai haver uma discussão. Não, eu sei que vai haver uma discussão no ano que vem, talvez não esse ano, mas no ano que vem, muito forte. E quem vai despertar essa discussão é a televisão, para mudar o calendário do futebol brasileiro. Ou seja, o que a televisão quer fazer, e tem muito mérito na ideia, é fazer um brasileiro do ano inteiro, ou seja, carnaval em diante, até dezembro, só jogando aos domingos, sem jogo de quarta-feira, fazer um estadual que dura 8 meses, 7 meses e meio, jogando no meio da semana. E, a propósito, a audiência de quarta-noite, ela rivaliza a audiência de domingo. A quarta-noite é um dia de futebol. Enfim. E aí você vai ter um brasileiro de 10 meses, um estadual de 7 meses e meio, quase 8 meses. Aí você joga Sul-Americana, Copa do Brasil, Libertadores, e você vai alternando as datas. Você faz um estadual de turno e retorno, sendo que no turno e o retorno tem semifinal e final em domingo. O que faz? Você suspende os jogos do brasileiro 2 vezes, por 2 semanas, 2 vezes no ano, para as semifinais e finais do turno do estadual. Aí não tem jogo do brasileiro, joga no fim de semana. E para as finais do retorno, do segundo turno, Taça Rio, no caso do Rio de Janeiro, para o brasileiro, e aí sim você tem jogo de semifinal e final no domingo do estadual. Para a televisão, por que esse modelo é melhor? Porque você vende pay-per-view o ano inteiro. Tá? Porque hoje o que acontece? Tem a época do estadual, aí acaba o estadual, você vai de final de janeiro a maio, aí começa o brasileiro, que vai de maio a dezembro. Então, se eu moro, por exemplo, no Acre, eu não tenho interesse em nenhum estadual, eu só vou comprar para o brasileiro. Enfim, então, na hora que você coloca um calendário de 12 meses com os campeonatos correndo em paralelo, você vai ter o pay-per-view, porque você vai ver todos os jogos. Enfim, então você tem estadual, tem Copa do Brasil, tem... Esse modelo tem diversas vantagens sobre o modelo atual. Ele torna o produto estadual melhor. Enfim, ele torna, ou seja, um campeonato que hoje está espremido entre carnaval e brasileiro, você amplia, dá mais tempo. E é claro que você vai acavalar com outros campeonatos. Os críticos desse modelo falam, bom, mas se um time vai jogar sempre 2 vezes por semana, toda semana, ele não vai poder botar os titulares em todos os jogos. Então vai botar os titulares nos campeonatos mais importantes e vai botar o sub-23, sub-21, os reservas, no outro. Eles já fazem isso hoje. Então isso já acontece hoje. Em muitos, e essa invenção que começou com o Atlético Paranaense de jogar estadual com time jovem, hoje é muito popular. Então, ou seja, já acontece isso. Então isso não vai ser uma novidade. Para o patrocinador, isso também é muito melhor. Por quê? Porque você tem exposição de marca um ano inteiro. No estadual, você tem exposição de marca no período mais fraco, que é o verão, carnaval e começo de temporada, num campeonato que não tem apelo nenhum.
Então você vai ter sua disputa de marca o ano inteiro, vai ter sua placa de campo o ano inteiro, você vai ter uma camisa o ano inteiro, ou seja, valoriza o produto estadual. O problema aqui é um problema cultural das federações. Porque quando a gente fala isso com as federações, eles reagem muito negativamente. Não, mas não pode ser, o estadual tem que ser uma coisa só estadual, não pode ter competição de outros campeonatos. Aí eu falo, presidente, não pode ter competição de outros campeonatos? O estadual acontece na fase mais importante da Champions League. O estadual acontece na fase mais importante das ligas europeias, quando está assim, chegando no final, quem vai ganhar, quem não vai ganhar. O campeonato disputa com o Super Bowl norte-americano. O estadual disputa, seja Então, ele já disputa com vários campeonatos importantes, de futebol, inclusive. É um problema cultural. E aqui, o resumo da ópera é isso. O futebol brasileiro ainda é muito apegado à tradição, é muito pegado, sabe, à cultura, é muito enraizado, porque a gente faz assim porque sempre fez assim. E isso é fórmula para fracasso. Ou seja, porque tem que entender o que funciona, o que não funciona, e tem que modernizar. E o calendário brasileiro talvez seja o que tem que fazer mais radicalmente. É uma grande aula. Certamente não ficamos satisfeitos, porque eu acredito que a gente... Mais uma só, não pode não? Bom, eu tenho 4 minutos para o Colagrossi responder. Acho que dá, Gomide. O Colagrossi, os clubes brasileiros, eles estão, entre aspas, sempre em crise, né? Eles trocam de técnico numa rotatividade enorme. Como clubes que não sabem o produto que querem entregar, porque não sabem o jogo que querem desempenhar em campo, se eles querem, para falar genericamente, se eles querem ser mais ofensivos, mais defensivos, enfim, eles não sabem o caminho que eles querem para vencer, a maioria deles, por isso trocam muito de técnico. Certo. Como times que não sabem o produto que querem entregar vão saber como negociar esse produto em termos de ampliar essa rede de transmissão aí? O problema principal, e vou ser breve, é que eles não veem o futebol como produto. Esse é o problema. Eles não veem os torcedores como clientes. Ou seja, o futebol é um produto como outro qualquer. Tem que ter apelo, tem que ter qualidade, tem que ser bom e tem que fazer e fidelizar o torcedor. Na hora que você fala e ninguém troca mais de técnico que o time brasileiro, que é uma vergonha, ou seja, não tem paciência, perdeu 3 jogos, manda embora, enfim. Se você não consegue criar um DNA, e a palavra aqui é DNA, um DNA que seja, qual é o DNA do Flamengo? Qual é o DNA do Botafogo? Qual é o DNA do Galo ou do Cruzeiro? E o DNA só se constrói com consistência e tempo. Mas, infelizmente, muitos gestores hoje não têm paciência para deixar o técnico desenvolver um DNA, como o Flamengo tem seu DNA. Enfim, de que tipo e como joga esse time. Não tem. Hoje joga assim, amanhã joga assado, e isso não cria uma marca, não cria um DNA. Colagrossi, nós temos um outro programa de 8 às 10 da manhã, e um dos meus colegas, o Eduardo Panzi, acabou de enviar para mim uma mensagem dizendo assim: Ô Everton, você não quer propor para o Colagrossi acordar amanhã às 8 e continuar essa entrevista? Eu falei, bom, eu posso jogar em direta, só não sei se ele vai topar. Mas, com prazer, até porque eu queria ter falado do Galo também, eu queria falar do Cruzeiro, tem tanto que falar, mas o tempo foi muito curto, infelizmente, né? Pois é, mas você vê como um grande absurdo você entrar com a gente amanhã às 9 da manhã de novo? Não, nenhum. Não, porque eu trabalho de casa, eu estou na minha casa, eu acordo cedo, porque o meu escritório, na verdade, é em Londres. Então eu opero de manhã no fuso horário de Londres, onde a minha equipe está, a maior parte dela. Então eu estou 5 e pouco da manhã, já estou sentado no computador. Então, com prazer, só mandar o link e mandar uma mensagenzinha, a gente continua. Então aqui. Tá, e amanhã a gente fala mais sobre Atlético e Cruzeiro principalmente. Já quero te agradecer. E o América também, por favor. Do América também, claro, é Série B, é pay-per-view também. Vamos falar disso amanhã. Te agradeço pela atenção, tenha uma boa noite. E até amanhã às 9. É um fato a gente está criando aqui agora, a continuação de uma entrevista. Só o Colagrossi e o Celso Rotti, só os dois. É verdade, o Celso Rotti também a gente repetiu. Foi muito boa. Colagrossi, obrigado, um grande abraço. Então até amanhã. Vamos amanhã. Terminar assim. Obrigado, um abraço, tá? Foi ótimo.
Até amanhã. Valeu. Então amanhã a gente segue esse papo aqui. Pessoal, muito legal. Amanhã a gente volta 7h30, 7h35,